Olá, turma, correção da dissertativa do dia 15 de abril, segunda questão. Quando uma pizzaria cobra R$ 14 por pizza, 80 unidades são vendidas por dia. Quando o preço é R$ 12, 90 unidades são vendidas. Item A. Admitindo que a quantidade vendida, y, seja função do primeiro grau do preço x, qual é o preço, que deve ser cobrado para maximizar a receita diária? Muito bem, a receita da pizzaria, receita é o dinheiro que entra. Então a receita da pizzaria é calculada fazendo esse produto, O preço da pizza, o preço que ela vende a pizza, vezes a quantidade de pizzas que ela vendeu. Então quando o preço é 14, ela vende 80 unidades. Então o faturamento, a receita será 14 vezes 80, Tudo bem? Então a receita, vamos chamar de R, é igual ao preço, que eles chamam de X aqui, vezes a quantidade vendida, que é o Y. No mundo ideal da pizzaria, para maximizar a receita, para tornar a receita máxima, bastaria que o X fosse grande e o Y fosse grande, Se eu conseguir vender a pizza por um preço muito alto e muita gente comprar, minha receita vai ser muito grande. Só tem um problema, Se o preço for muito alto, você não vai conseguir vender muitas pizzas. E aí ele disse o quê, então? Que a relação que existe entre a quantidade de pizzas que você vende e o preço é dada por uma função do primeiro grau, ou seja, uma função desse tipo, y igual a x mais b. Certinho? E aí, então, a gente vai achar primeiro essa função, quer dizer, o valor do y em função do x, para poder substituir aqui, e a gente vai ter a receita em função apenas de uma variável, que é o x. Tudo bem? Então esse é o roteirozinho. Aí o que eu sei para achar a função afim? A gente tem alguns dados, Então a gente sabe que quando o preço é R$ 14, a quantidade vendida é 80. Quando o preço cai para 12, a quantidade vendida sobe para 90. E é uma função afim. O que caracteriza a função afim? O gráfico é uma reta e ela tem uma taxa de variação constante, Delta y, variação do y pela variação do x, tem que ser sempre igual, é uma constante. E o a, que está aqui, é obtido exatamente fazendo essa conta, O a é o coeficiente angular, que pode ser obtido pela taxa de variação, delta y sobre delta x. Tá bem? Então, olhando os dados que temos, quando x varia de 14 para 12, ou seja, quando x diminui 2, o y aumenta 10. Então, a taxa de variação aqui vai ser 10 dividido por menos 2, o que é a mesma coisa que 5 dividido por menos 1, Quer dizer, cada vez que baixa R$ 1 no preço da pizza, aumenta em 5 a quantidade de pizzas vendidas. Se baixar R$ 2, aumenta 10. Então, o A a gente já sabe, o A é menos 5, Falta achar o B. Para achar o B, você pode só substituir, Pega, escolhe dois valores e substitui. Ou fazer desse jeito aqui, vamos fazer desse jeito só para treinar um pouquinho, Coloca aqui o X e o Y, genéricos, e estuda a variação do 12 para o X. Eu não sei quem é o X, mas é só pegar final menos inicial, X menos 12. Essa é a variação quando sai do 12 e vai para o x. Quando sai do 90 vai para o y menos 90. Então eu não sei quem é esse y e quem é esse x, mas eu sei que essa continha, y menos 90 sobre x menos 12, tem que dar menos 5. É a taxa de variação constante. Ok? Se a gente pegar então... passar o x menos 12 multiplicando para cá, vai ficar y menos 90 é igual a menos 5x mais 60, Eu fiz aqui o menos 5 vezes o menos 12. Menos com menos dá mais, vai dar mais 60. Então, y é igual a menos 5x mais 150. Então, essa é a relação que existe entre o preço da pizza e a quantidade de pizzas que a gente consegue vender, certo?
Então posso agora, no lugar do y aqui, escrever menos 5x mais 150. Então a gente vai ter a receita em função de apenas uma variável, não de duas, né? Então a receita será igual a x vezes menos 5x mais 150. Ok? Então a receita será igual a menos 5x ao quadrado mais 150x. Ou seja, enquanto essa é uma função do primeiro grau, uma função afim, essa aqui é uma função quadrática, né? O gráfico é uma parábola. Muito bem. O gráfico é uma parábola com concavidade para onde, né? Você vê que aqui o A é negativo. O A vale menos 5, então a concavidade é para baixo. E a gente podia fazer a seguinte pergunta. Quando a receita R será igual a zero? Bom, receitas, né? E é melhor olhar aqui em cima. Ó. Quando que a receita será zero? Se o x for zero, quer dizer, se o preço for zero, ou se o y for zero, né? A quantidade vendida for zero, também não vai entrar nenhum, se ninguém comprar, também não entra nenhum dinheiro. Isso vai acontecer se o x for, quando que o y será zero, né? Então, quando que menos 5x mais 150 será zero? Quando o x for 30. Ok? Então a receita será zero nesses dois valores, para esses dois valores. E o gráfico, então, da nossa função R, ele seria uma parábola R em função do x, com concavidade para baixo, com essas raízes, né? 0 e 30. Então o gráfico faz isso. Alguma coisa assim, né? Um esboço, né? Um esboço rápido. E o que esse gráfico está me dizendo, então? Se x for 0, a receita é 0. Se x for 30, a receita é 0. E ele está me mostrando que existe um R máximo, então, aqui em cima, né? Então, a máxima receita, R max, seria obtida se o x for, a parábola é um ser simétrico. Então, o cara que está bem no meio aqui é o 15. Ok? Então, para você obter a receita máxima, o x, o preço praticado, deve ser R$15. Esse foi o item A. Qual é o preço para maximizar a receita? Podia ter usado a formulinha, né, x do vértice, olhando essa forma, né, esse formato aqui. Então, x do vértice seria menos b sobre 2 vezes o A, o que daria menos 150 sobre 2 vezes o menos 5. Menos com menos dá mais, 2 vezes 5 é 10, 150 por 10 dá 15. Também seria um outro jeito de chegar no x do vértice. Vamos para o item B. O item B ele pergunta, se a relação entre y e x fosse essa daqui, e o custo de cada pizza, né, o custo de produzir cada pizza fosse de R$8, qual o preço que deveria ser cobrado, qual é o preço que deveria ser cobrado para maximizar o lucro? Tá, então agora eu quero maximizar o lucro. Então, xy, né, continua sendo x o preço, y a quantidade vendida. Então, y igual a menos 4x mais 160. E o lucro é dado pela formulinha. Lucro é receita, o dinheiro que entrou, menos quanto você gastou para fabricar cada pizza, né? Para produzir cada pizza. Então, lucro é receita menos o custo. Lucro por pizza, né? Muito bem. A receita continua sendo x vezes y. Então, a receita aqui, x vezes y. E o custo de cada pizza é R$8. X é o quê? X é o preço que você cobra por pizza. Preço por pizza. E o Y é a quantidade de pizza que você consegue vender, né? Então, a quantidade depende do preço que você cobrar. Muito bem, então o custo para produzir uma pizza é R$8. Você vai fazer Y pizzas, né? Então seria 8Y. E aqui a gente está admitindo que a gente vai vender toda a produção que a gente fizer, né? A pizzaria vai conseguir vender todas as pizzas que elas fizerem. Então, o custo é 8 vezes Y, 8 vezes a quantidade.
Então, o lucro seria dado pela relação x vezes y menos 8y. Se você colocar o y em evidência, ó, fica fácil de entender. Ó, x menos 8 vezes y. Quer dizer, x é o preço que você cobra por pizza e 8 é o quanto custou fabricar cada pizza. Então, o lucro por pizza seria x, o preço de venda, tirando os 8 que você gastou, né? Isso vezes a quantidade de pizza que você consegue vender é o lucro que você vai obter no dia. Ok? Bom, e eu quero maximizar o lucro. Aí, de novo, né, tem x e y, só que no lugar do y você pode escrever menos 4x mais 160. Então, o lucro é dado pela formulinha x menos 8 vezes menos 4x mais 160. Nem precisa fazer a distributiva, né, mas só vou fazer para mostrar que é uma função quadrática, mas está óbvio, né? X vezes menos 4x ficaria menos 4x quadrado, x vezes 160, 160x, menos 8 vezes menos 4 vai dar mais 32x, e menos 8 vezes 160 vai dar 1280, menos, né? Menos 1280. Ok? 8 vezes 6, 48, vão 4, 8 vezes 1, 8, com 4, 12. Então, o lucro, em função do x, a depender apenas do x, seria dado por essa expressão aqui, né? Uma função quadrática. O gráfico é uma parábola, concavidade para baixo, então vai ter um L max, né? Um L máximo. Bom, mas a pergunta é que o jeito que você poderia resolver, usar a fórmula agora ou fazer aquele esquema do lucro zero, né? Então fazer a pergunta: quando que teríamos um lucro zero? Custo e receita empatariam, né? Quando que o L vai ser zero? Então, o lucro vai ser zero se o x, repare, né? Se o x for 8, quer dizer, se você vender cada pizza por R$8 e ela está custando R$8 para você fabricar, você não vai ter lucro algum, né? Ou se o x for 40, porque aí aqui dá zero, né? Quer dizer, se você vender cada pizza por R$40, qual vai ser a quantidade que você vai vender? Substitui x40 aqui, vai dar menos 160, mas vai dar zero. Quer dizer, ninguém vai comprar uma pizza por R$40 nesse exercício, né? Bom, então x é 8 ou x é 40, lucro zero, o gráfico é uma parábola e você acaba de descobrir as raízes, né? Quando que o y, que é o L aí no caso, vai ser zero. Então o gráfico da nossa função seria algo assim, né? Se o x for 8 ou se o x for 40, a imagem, o L é zero. E o gráfico faz isso, né? Uma coisa assim. Então note que teremos realmente um lucro máximo aqui para um x aqui bem no vértice dessa parábola, né? E é o cara que vai estar bem no meio entre o 8 e o 40. Então, x do vértice aqui seria 8 mais 40 dividido por 2, o que vai dar 24, né? Então, se eu quero o lucro máximo, basta escolher o x igual a R$24. Belezinha? A gente podia ter feito a fórmula, né? X do vértice menos b sobre 2a ficaria assim, né? Olhando aqui para a função aqui, né? X do vértice menos b sobre 2 vezes o a. Então seria menos o b, 192, dividido por 2 vezes menos 4. Menos com menos dá mais, 192 por 2 é 96. Então ficaria 96 sobre 4, dividindo por 2, 48 sobre 2, que é 24. Tá bem? Então essa foi a nossa provinha. Espero que tenham ido bem.
Até a próxima.